Olhamos agora para os temas que marcam a atualidade desta segunda-feira com Luís Gonçalves da Silva, é professor universitário e comentador do ETV, e também Bernardo Trindade, é empresário e comentador do ETV. Muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição dos 12. Olhamos agora para esta notícia que dá conta de um aumento das remessas de imigrantes que assumiram uma tendência de subida nos últimos meses. Nos primeiros 4 meses do ano, os imigrantes enviaram cerca de 823 milhões de euros. Que impacto é que isto tem para a economia portuguesa? Tem algum impacto significativo? Mais bom dia. Começar por sublinhar que nós daqui a umas semanas atrás, talvez há uns meses atrás, fizemos uma análise exatamente sobre o dinheiro dos imigrantes e tínhamos concluído, que aliás se confirma, que tinha havido uma diminuição, salvo este recente aumento. Que eu acho que espelha duas coisas. Por um lado, o aumento da imigração. Portanto, é um resultado de, infelizmente, devido à crise e à situação económica e social que o país vive, um aumento da imigração. Primeiro ponto. Segundo ponto, é também demonstrativo de um ato de solidariedade que as pessoas que estão lá fora muitas vezes são obrigadas, ou enfim, mesmo não sendo obrigadas, ajudam os seus familiares. Terceiro ponto, respondendo diretamente à sua pergunta, eu julgo que é vantajoso. Não fora essas duas situações primeiras que eu resolvi desvantajosas, enfim, eu diria que estávamos perante um quadro vantajoso. Infelizmente, aquilo que motiva este aumento não é em si mesmo um fator positivo. Mas, apesar disso, julgo que devemos ter em atenção essa entrada de dinheiro. Há depois aqui um elemento que a peça não diz, enfim, eu também não tenho esse elemento, mas que numa análise mais desagregada valeria a pena, quer saber se depois esse dinheiro é aplicado em poupança ou pura e simplesmente ajuda direta e imediata aos seus familiares. Eu estou infelizmente convencido que esta segunda... Que é para a segunda opção. Exatamente. Ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, em que era basicamente aplicações de poupança. Bernardo, que leitura é que faz desta notícia? Bom, eu acompanho, em primeiro lugar, a questão do aspecto, apesar de tudo, inovador de uma tendência que reflete um bocadinho a ordem natural das coisas, o país numa situação difícil, a necessidade de uma nova geração em procurar novos mercados para o exercício, digamos, de um propósito, com a consequência natural de, num ambiente de solidariedade, digamos, esse dinheiro poder entrar na nossa economia. É dinheiro fresco que entra, independentemente da função que vai cumprir, mas é dinheiro fresco que entra na nossa economia e isso é positivo. Há um outro aspecto que eu não queria deixar de sublinhar. Por um lado, digamos, a qualificação desta origem, ou seja, anteriormente tínhamos uma imigração menos preparada, que no fundo enviava remessas cá dentro e, portanto, para gerar e ajudar num quadro de solidariedade. Hoje temos um ambiente mais qualificado em resultado um pouco da ausência de respostas por parte da economia doméstica. Eu diria que é um pouco o regressar a um ambiente anterior à adesão à Comunidade Económica Europeia, ou seja, em que, no fundo, o país buscava, em determinadas regiões, um pouco respostas relativamente à escassez que, objetivamente, enfim, não existia e, portanto, não havia economia, não havia, digamos, oportunidades e, nesse quadro, as pessoas buscavam outras formas um pouco de sobreviver. É engraçado também valorizar aqui um aspecto que é importante, eu não posso deixar aqui de sublinhar a minha condição de ilhéu, portanto, para perceber esta lógica, sabendo que, nomeadamente nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, muito da sobrevivência passou essencialmente por este quadro de solidariedade, algo que passou décadas e, portanto, foi algo reflete que bem a importância que estas remessas terão para algumas famílias. Indiscutivelmente, isso sem dúvida nenhuma é algo que me parece importante sublinhar. Um outro aspecto que, do ponto de vista da configuração do risco, também vale a pena tomar alguns segundos, no fundo, para dizer o seguinte: hoje, numa lógica global, olham-se para os países em função da sua capacidade de solver compromissos e, portanto, o risco, nomeadamente aquele que é atribuído pelas agências de notação, é fortemente valorizado quando nós, no fundo, aportamos capitais. Não é disto que estamos a falar. Ou seja, neste caso, o dinheiro entra para fazer face a situações de emergência, eventualmente para casos de poupança, mas onde, digamos, a componente de risco não é tão valorizada. E, portanto, isso é, de alguma forma, também um estímulo para aquilo que se vai passar no futuro. Agora, é indiscutivelmente e, em conclusão, digamos, uma reconfiguração do quadro de relacionamento entre aqueles portugueses que desenvolvem atividade lá fora e aqueles que domesticamente aqui continuam.
Luís, já aqui falámos várias vezes do desemprego jovem, que atinge proporções preocupantes, e é por isso mesmo que existe o novo perfil do imigrante português mais jovem, mas também mais qualificado. Não é preocupante assistir à fuga destes jovens do país? O país não vai precisar deles daqui a uns anos? Eu acho que não é preocupante, acho que é preocupantíssimo. E por uma razão muito simples. O país não vai precisar deles daqui a uns anos, vai precisar deles já. Nós temos um déficit de qualificação, face à média da União Europeia, bastante acentuado. E que assim sendo deverá manter-se. E que se vai continuar. Mas tem outros problemas. Tem não só, deve-nos fazer pensar que país temos e que o que teremos de fazer para não ter nestas condições um país que aposta, uma população com dificuldades, aposta na formação e na qualificação dos jovens e que depois não usufrui desse investimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, que país que não tem capacidade sequer para absorver muitos dos seus melhores. Terceiro ponto, o que é que nós de facto, não estou a falar do ano seguinte, daqui a 2 anos, em termos de gerações ou em décadas, temos que fazer para mudar este género de coisas? E esta resposta estrutural e a médio e longo prazo que eu acho que não encontramos, ou pelo menos eu não identifico, o que não me deixa de preocupar. Nós vivemos hoje muito no dia seguinte, na espuma do dia seguinte. É um dia de cada vez. Mas há coisas que, sendo um dia de cada vez, nunca faremos. Quando nós estamos a falar de qualificação ou de formação, um dia de cada vez é o mesmo dizer nada, porque nós queremos saber, temos que fazer uma pergunta muito simples. Nós queremos um país mais qualificado e queremos criar condições para que, tendo um país mais qualificado, possamos absorver esse investimento ou não. A minha resposta é muito simples. Eu acho que Portugal nunca será competitivo se apostar numa economia ou numa prestação de mão de obra desqualificada e mais barata. Não é competitivo, quer pelas razões que todos nós conhecemos, porque há países com muito mais capacidade, quer porque seguramente eu não acredito que algum português com bom senso queira esse futuro para o seu país. Portanto, há aqui 2 componentes. Só para terminar, para dizer o seguinte. Os jovens que estão a sair, muitos deles, não é só o problema dos jovens que imediatamente saem, é que não voltam nem eles e muitas vezes as gerações seguintes. E isso deve-nos fazer pensar quando nós temos uma boa parte do nosso país absolutamente desertificado. Portanto, não é só o imediato da qualificação, do investimento público que depois Vamos não... ter problemas a médio e longo prazo. Já temos. Nós temos partes do país certificadas. Aliás, ainda alguém há pouco tempo escreveu um artigo no jornal bastante interessante, dizia que os estrangeiros chegam cá e compram baratinho estas aldeias e depois as reconstroem. Exatamente, é verdade. Bernardo, como é que se pode travar esta fuga de jovens do país? Se é que há forma de fazer. Não, acho que sobretudo é ter estímulos cá dentro que permitam, no fundo, esta continuidade de funções. É uma coisa dramática pensar os milhões e milhões que se investiram em gerações e que, no fundo, e basicamente nesta accountability que deve existir entre a população e quem tem a responsabilidade da coisa pública, nomeadamente para cumprir direitos constitucionais de saúde e educação, nomeadamente a questão da educação, que o Luís referia, e perceber que depois de todo este esforço e com o objetivo de que esta gente mais preparada pudesse, no fundo, não só fazer crescer o país, mas desenvolver uma esfera de competências indiscutivelmente melhor do que aquela que existia, e estas pessoas estão a sair. Isto do ponto de vista de quem tem a responsabilidade pública, devia fazer refletir durante muitas e muitas horas e, sobretudo, ter um quadro de referência, de esperança e que garantisse, sobretudo, que as pessoas não pudessem comportar-se dessa forma. Acho que há um aspecto que é indiscutível, que é, no fundo, termos um quadro, uma agenda de crescimento, seja com a solidariedade europeia, seja com o pensar da União Europeia, seja num quadro mais alargado, mas tem que haver respostas. Quer dizer, nós não podemos, no fundo, resignarmos à condição de que, bom, a receita é esta, é uma receita de austeridade, não sei ou não sabemos quando teremos respostas. O que é facto é que a espuma dos dias vai passando sem que haja, de facto, um ambiente que permita, no fundo, a uma nova geração, recém-licenciada, com propósitos, com ambições, possa, no fundo, prosseguir esse caminho. E esse é, digamos, uma mensagem que o país deve assumir e que a União Europeia, o mundo em geral, devem assumir. Vamos continuar a olhar para a atualidade, voltamos a falar daqui a instantes. Passos Coelho e Paulo Portas fazem um balanço positivo do governo um ano depois da tomada de posse. Os líderes dos partidos que sustentam a coligação no governo fizeram uma declaração conjunta depois do Conselho de Ministros informal deste domingo.
Há um ano foi assim, PSD e CDS deram a mão para cumprir o memorando de entendimento e 4 exames regulares depois o balanço é positivo, mas há pontos em que nem tudo corre bem. O nível de desemprego registado foi infelizmente superior às estimativas realizadas, o que já conduziu a uma revisão em alta das previsões. Em simultâneo, e muito associado a este fenómeno, os encargos públicos com esta situação têm vindo a crescer mais do que contávamos. O Governo sublinha que a atividade económica caiu menos do que o esperado e que parte do ajustamento até foi mais rápido. Pedro Passos Coelho continua a dizer que a austeridade é o único caminho para sair da situação atual, mas já não estando à beira do abismo, ainda há riscos que têm de ser ultrapassados. Naturalmente, o sucesso da nossa transformação não depende apenas de nós. Há variáveis externas muito influentes que não dominamos e que podem facilitar ou dificultar o nosso caminho. Apesar disso, o nosso caminho para termos sucesso não pode ser outro, nem pode ser conduzido ou trilhado por outros que assumissem as responsabilidades que são nossas. Pelo lado de Paulo Portas, o objetivo é voltar a dar a Portugal a liberdade que perdeu no último ano. Há um ano, Portugal estava muito perto de um precipício. Um ano depois, no que de nós depende, cada dia que passa, estamos mais longe desse risco e estamos mais perto do dia em que recuperaremos a nossa autonomia. Declarações no final de um Conselho de Ministros informal que demorou mais de 3 horas, sem direito a perguntas. Em resposta, a oposição considera o discurso de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não passou de propaganda política e o Partido Socialista acusa o Primeiro-Ministro de ignorar a verdadeira dimensão do desemprego. O secretário nacional do PS considera que Passos Coelho e Paulo Portas fizeram 38 minutos de propaganda, o tempo que duraram os dois discursos. João Ribeiro diz que o Primeiro-Ministro falou do desemprego como uma estatística de forma resignada. Já Francisco Louçã considera que o Conselho de Ministros foi vazio e que Portugal está mais próximo do abismo. O líder do Bloco de Esquerda não tem dúvidas que vem aí mais austeridade. Na mesma linha, segue o PCP, com Vasco Cardoso a dizer que o país está mais pobre e mais injusto. O Presidente da República considera que é muito difícil avançar com novas medidas de austeridade. Cavaco Silva alertou que os portugueses já foram chamados a contribuir para diminuir os desequilíbrios do país e, por isso, é muito difícil pensar que podem ser pedidos mais sacrifícios. Em Castro Daire, o chefe de Estado deixou, no entanto, um aviso. Se for preciso apertar ainda mais o cinto, o esforço deverá ser pedido a quem não foi chamado a contribuir. O Presidente da República não quis dizer a quem se estava a referir e sublinhou que continua a acreditar na palavra do Governo quando diz que não estão previstas mais medidas de contenção orçamental. Olhamos então para um ano de governo, agora com uma visão mais geral, para arrancarmos esta segunda parte da entrevista. Que momentos é que destaca deste último ano? Olha, eu começaria por destacar um ponto que me parece central. Este governo, neste ano, cumpriu e tentou cumprir as linhas que não cumpriu, mas em regra cumpriu o programa da Troika. E, portanto, dir-se-á que é um ano de fortíssima e omnipresente Troika em Portugal. Segundo ponto, é um ano em que eu acho que há algumas matérias cujas reformas estruturais não ocorreram. Dou-lhe um exemplo, justiça, que é, na minha opinião, não só, mas um dos principais problemas que Portugal tem. E não me venham chamar reforma estrutural, que agora entrou-se um pouco eu diria até na degradação vocabular, que é a seguinte. É verdade, tudo é uma reforma estrutural. Uma pessoa muda 2 linhas de um diploma e toda a gente diz que é uma reforma estrutural. É preciso ir muito mais além na justiça. Não, a reforma estrutural, enfim, se formos a um dicionário, mesmo online, veremos que estrutural não é isso. É de fundo. É de fundo. É que mexe nos alicerces. Na justiça, nós, independentemente, e poderemos ter um dia essa ocasião para discutir se é justo ou injusto, ou correto ou incorreto o caminho que está a ser seguido, há, na minha opinião, 2 pontos que me preocupam. Por um lado, esta indicação de que, além das alterações que se avizinham, existiram outras a seguir nos mesmos diplomas. Eu acho que o Governo, nem este nem nenhum, conseguiu ainda perceber uma coisa simples, mas enfim, alguém possivelmente não teve a capacidade de explicar. Não é possível gerir nada
e muito menos a Justiça, os tribunais, as empresas, com alterações sucessivas. As pessoas não têm noção, eu acho que as pessoas não têm muitas vezes noção, mas os empresários possivelmente que nos estarão a ouvir percebem que o conjunto de problemas de aplicação de diplomas que gera alteração de 2, 3 em 3, ou 4 em 4, ou de 6 em 6 meses. A Alemanha tem diplomas que se mantêm décadas, nomeadamente na área laboral. E digo décadas, não é uma nem duas, são 5 ou 6. Nós em Portugal, nos últimos 2 anos, no último ano, tivemos, pela minha, enfim, assim de repente, ou 2 ou 3 alterações ao Código de Trabalho. E ainda há pelo menos mais 1 ou 2 a caminho, porque faz parte do acordo da Troika. Não é possível gerir empresas assim, não é possível gerir tribunais, etc. Por outro lado, há um outro ponto que me parece, para concluir das formas estruturais, eu acho que este Governo não tem dado uma atenção, que na minha opinião se justificava, à qualificação e à formação. Ou seja, nós tivemos no Governo anterior uma boa ideia, na minha opinião, muito mal executada, que são as novas oportunidades, sem rigor, etc. Mas julgo que a ideia mereceria, neste momento, uma atenção, eventualmente, alguma manutenção. E o que é que poderia ser feito no campo da qualificação? Olha, na minha opinião, eu diria quase tudo, porque infelizmente muito está por fazer, mas posso lhe dar 2 ou 3 exemplos. Eu acho que há áreas, como a do desemprego, como a da qualificação, que só funcionam se nós passarmos boa parte das competências para o poder autárquico. Não é possível nós termos um género de padrão de qualificação ou de outras áreas distante da realidade. Não é possível. Nós temos que primeiro ter um objetivo, mais qualificação, mais formação, mais habilitações. Estamos de acordo. Mas agora temos que o adequar às respectivas necessidades. O mesmo, aliás, acontece no desemprego. Nós podemos ter medidas excelentes, mas nós não podemos combater o desemprego no Algarve, com todas as suas especificidades, da mesma forma que o vamos combater em Bragança, em Lisboa ou no Porto. Porque não dá, são coisas diferentes. E, portanto, nós continuamos muito centrados, e não diria mesmo mais centralizados em Lisboa. Nós precisávamos de atribuir aos poderes que têm a obrigação e têm a legitimidade do voto, conhecer a realidade para que eles possam decidir em cada momento quais são as medidas mais adequadas. Sem prejuízo de uma coordenação geral que possa acontecer muitas vezes daquilo que são as traves mestras do Governo. Agora, não é possível continuar a combater problemas regionais e locais com decisões centrais. Só 2 notas para acabar de responder à sua pergunta. Uma, dizer que ainda esperamos algumas reformas estruturais. Enfim, esperamos, se mantiver alguma tradição, que no último ano de Governo não é a altura, o último ano e meio, não é a altura ideal nem de reformas, nem de estruturais, nem de estruturais. Portanto, o tempo, neste caso, não é muito, por um lado. Por outro lado, dizer que o PS, eu acho que em muitas situações teve alguma falta de capacidade de apresentar propostas alternativas. E, mais uma vez, mantém-se aquilo que é um pouco a tradição por toda a Europa, mas em Portugal nos últimos anos tem acontecido, que é o seguinte: o poder não se conquista. Cai. Alguém que vai no sítio certo, na hora certa, a passar no momento certo. E, portanto, se repararmos, aquilo que tem acontecido nas sondagens, em que o PS subiu, pelo menos numa das mais conhecidas últimas sondagens, não é tanto por proposta, é por desgaste deste Governo. E isto deve, na minha opinião, fazer pensar e refletir um pouco a oposição. A oposição deve ser mais proativa, até porque é vantajoso para o próprio Governo. E por último, só para dizer o seguinte: eu julgo que o Sr. Presidente da República tem tentado, veremos estas frases... E a propósito das declarações que fez... Exatamente. Que parecem assim algo enfim, muito simples, mas têm 2 ou 3 mensagens muito importantes. E uma delas é mais austeridade, possivelmente não contará com o meu apoio. Depois tem uma outra parte da frase que era importante que esclarecesse, que é aqueles que foram dispensados. Bem, eu estava convencido, pelo menos o Sr. Presidente e o Governo tinham dito que todos tinham sido chamados a contribuir. Eu fui, seguramente, até porque dou aulas numa faculdade pública. Portanto, gostaria de saber quem é que ele está a pensar, quem são este conjunto de pessoas que ficou à margem destes sacrifícios que todos nós estamos a passar. Vamos olhar então para este ano de Governo. Que momentos, faço a mesma questão que fiz há pouco ao Luís, que momentos é que destaca? O que é que há ainda para fazer? Basicamente, Portugal tem hoje um governo legitimamente eleito, mas que cumpre um programa que foi um programa, enfim, imposto pelo exterior.
e isto aplica-se ao PSD-CDS, porque são, no fundo, quem tem hoje a responsabilidade governativa, como se colocou ao Partido Socialista num passado recente. Leva, no fundo, a dizer, basicamente, que hoje nós estamos a avaliar se o conjunto de medidas que a Troika impôs a Portugal no quadro da ajuda se tem, no fundo, não só cumprido, mas se de alguma forma resultou daí um ambiente diferente do ponto de vista de quem cá vive, de quem cá investe, enfim, cumprindo todos esses objetivos. E aquilo que verificamos, e ao contrário daquilo que os nossos dois líderes do governo vieram afirmar, do ponto de vista da sua satisfação, não parece, de facto, que as coisas verdadeiramente tenham melhorado. Do ponto de vista da contabilidade pública, a angariação de receita abaixo do que estava previsto, apesar do aumento substancial da carga fiscal, significa que não é possível continuar a aumentar a carga fiscal, aumentar a carga fiscal com reflexos ao nível da melhoria da receita, uma vez que a atividade económica se contrai de tal forma que não temos esse efeito. Por outro lado, ao nível da despesa, estamos ainda um pouco distantes de cumprir, de perceber se todas estas medidas que fortemente sacrificaram as pessoas, nomeadamente quem exerce funções na administração pública, tiveram, de facto, o objetivo preconizado. Mas há um outro aspecto que é incontornável e que eu gostaria muito de valorizar. É a circunstância de hoje termos uma taxa de desemprego, de facto, que tem vindo galopantemente a crescer, com naturais reflexos ao nível da estruturação das famílias e ao nível um pouco do bem-estar das pessoas. E isso é verdadeiramente algo que deve preocupar não só o governo português. O governo português cumpre uma agenda que lhe foi imposta. É, de facto, este reflexo, este debate que, muitas vezes, ao longo das últimas semanas, temos vindo aqui, no fundo, a alertar, a reforçar. Nós sabemos bem que é sempre mais confortável estar aqui do que estar na execução de funções públicas. Sei bem disso, sei do que falo. Agora, há claramente aqui sinais que nos levariam a pensar, de facto, que é preciso adicionar algo mais. Ou seja, a Europa tem que pensar rapidamente que este quadro de intervenção não é possível manter. E falamos da tal agenda. Estamos hoje, falámos na Grécia, eu acho que, nomeadamente, aproveitando um pouco a tomada de posse do governo grego e o agendamento de um conjunto de medidas, é importante que, no fundo, se faça passar esta preocupação a outros países, nomeadamente aqueles que estão a ser intervencionados. Ou seja, é o tempo, se calhar, do governo português olhar um pouco para aquilo que foram, digamos, os compromissos e introduzir fatores que, apesar de tudo, consigam melhorar, suavizar aquelas que são medidas que nos são impostas, uma vez que, digamos, em termos de atividade económica, da taxa de desemprego, digamos, do bem-estar das pessoas, há hoje ambientes que não são ou que não foram devidamente avaliados e, portanto, exige que este seja verdadeiramente um momento. Há um outro aspecto, e eu seria desonesto intelectualmente não o referir, que é do ponto de vista da nossa imagem externa e do ponto de vista dos custos do financiamento. Eles melhoraram de forma clara, resultou também um pouco da origem do nosso financiamento. Se a origem do nosso financiamento está hoje subjacente à Troika, se a Troika impõe um conjunto de medidas, mal seria se este valor de financiamento não fosse melhorado, mas de qualquer forma acho que é um aspecto que eu gostaria de valorizar, ou seja, e em suma, o custo do financiamento externo melhorou. Agora, do ponto de vista de ambiente interno, do ponto de vista da atividade económica e as suas implicações ao nível do quadro do emprego, há claramente, digamos, um reposicionar que o país deve assumir. Bernardo, Luís, muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição das 12. Esgotamos o nosso tempo. Até à próxima.